A religião, que não serve para nada, ensinou aos seus filhos que o Espírito Santo é uma pomba. Em Mateus 3,16, o Espírito Santo aparece em forma de pomba, mas o Espírito Santo não é uma pomba. Foi apenas nesta passagem que isto aconteceu, porque havia uma mensagem simbólica neste acontecimento. Assim como Jesus também, ele não é um cordeiro. Isso é apenas um título dado a ele por sua mansidão. Mesmo João tendo visto em uma visão um cordeiro, mas aquilo é um símbolo. Jesus não é um cordeiro literal. Em Marcos 9, versos 7 e 8, a mesma cena se repete. Uma voz diz do céu: "Este é o meu filho amado, a ele ouvi." E não há mais o aparecimento de nenhuma pomba. Aquela voz que disse do céu: "Este é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer de habitar", é Deus, o Pai de Jesus. E você me diz, então ele estava no céu? Sim, estava, mas ao mesmo tempo estava dentro de Jesus. Ele disse: "Eu tenho prazer de habitar nele." E pode o Pai de Jesus falar do céu e ao mesmo tempo estar dentro dele? Pode sim, Deus é onipresente. Este que falava do céu era o mesmo Espírito Santo. Não há dois espíritos, e o Pai de Jesus é Espírito. Em São João 14, Jesus não disse: "O Pai é outra pessoa distinta de mim", mas disse: "O Pai está em mim." E todas as vezes que Jesus orava, ele falava com o seu Pai, que estava nos céus, que estava dentro dele, que estava em todos os lugares em redor, porque ele é Deus onipresente. E quando Jesus disse: "Eu enviarei outro Consolador", ele não estava dizendo: "Enviarei outro Deus." Não existe outro Deus. Mas existe outra consolação ou outra operação deste mesmo Pai, não mais apenas no corpo de Jesus, mas em seu povo. Paulo diz que este outro Consolador que Jesus estava falando era Cristo em vós, a esperança da glória. Ou seja, a outra consolação que vinha era de novo o mesmo Cristo, só que agora no povo, não apenas em Jesus. Em São João 16,13, quando Jesus diz: "Mas quando o Espírito da verdade vier", o Espírito da verdade é quem? É o Espírito Santo. E o Espírito Santo é o mesmo Pai de Jesus, pois não há dois Espíritos. Maria achou-se ter concebido do Espírito Santo. Quando ele vier, ele os guiará a toda a verdade. Não falará nada de si mesmo. Quando as pessoas leem este versículo, elas pensam: "Veja, ele não falará nada de si mesmo, falará apenas o que ouvir." Então as pessoas pensam que o Espírito Santo é um Deus subordinado a outro Deus. Pois diz: "Quando ele vier, ele não falará nada de si mesmo." Ora, como pode o Espírito Santo não falar nada de si mesmo se ele é o próprio Deus? Não, os trinitarianos não creem que o Espírito Santo é o próprio Deus. Os trinitarianos creem que o Espírito Santo é Deus, mas no sentido de ser um dos deuses. E com este versículo, eles ainda acham que este é um dos deuses inferior aos outros, porque diz: "Ele não falará nada de si mesmo." Mas o versículo não está falando do Espírito Santo em si, ele próprio.
Mas está falando que quando uma pessoa vier até você dizendo ter o Espírito Santo, você vai conhecer que essa pessoa tem o Espírito Santo, porque esta pessoa não vai falar nada de si mesmo. Por isso, São João também diz: provai todo espírito, não aceitai qualquer espírito que venha até vós. João está falando do quê? Do Espírito Santo ele próprio? Ou está falando de pessoas que vêm até você com um espírito que às vezes pode ser errado? Por isso, aqui em São João 16:13, mais uma vez adverte. Mas quando o Espírito da verdade vier, ou seja, quando uma pessoa vier até você possuído pelo Espírito da verdade, ele vai guiar você em toda a verdade, não vai guiar você para a mentira. E ele, esta pessoa que tiver o Espírito Santo, não vai falar nada de si mesmo, somente o que o Espírito Santo já falou naquela Bíblia. Então compreenda o versículo. O versículo não está falando do Espírito Santo ele próprio, mas da pessoa que vier até você cheia do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo fala sim dele mesmo, porque ele é Deus, não há ninguém acima dele. Agora, a pessoa que vem até você, que tem o Espírito Santo, essa pessoa não fala nada de si mesmo, mas fala somente aquilo que o Espírito Santo já falou.